Neemias, capítulo 4. Confesso aos irmãos que a minha voz está um pouquinho, mas eu creio que a gente vai dando glória e Jesus vai agir. Aleluia, Deus! Eu só queria um pouquinho de água. Que eu vou achando Neemias, capítulo 4. Deus é bom. Lembra do nosso irmão Neemias. Amém. Neemias, capítulo 4. Neemias fica logo antes de Salmos. Você abre Salmos e volta um pouquinho. Aleluia, Deus! Amém. 4, verso 9, que diz o seguinte: Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Pode sentar em nome de Jesus. Irmãos, Neemias é um livro, uma história muito bem pregada, contada, louvada, dançada. Muitas campanhas são feitas em cima, do nosso irmão Neemias, tanto que a gente vê muito pregações e ministrações sobre a reconstrução dos muros. Só que, irmãos, Neemias ele não se limita somente à reconstrução dos muros. Existe uma história antes, durante e depois. A gente começa a perceber que Neemias ele não é uma pessoa qualquer. Eu não digo isso porque ele era alguém que trabalhava dentro do palácio. Eu não falo isso porque Neemias era alguém que era conhecido do rei. Eu digo isso porque Neemias era um irmão determinado. Amém, Jesus. Porque Neemias era alguém que ele colocava algo em seu coração e ele não parava enquanto ele não via algo se cumprir. E isso, irmão, já tem que ser como exemplo para nossas vidas. Porque você vê que o versículo que nós lemos, ele fala de oração. E Jesus, em Lucas 18, é o capítulo 19, não lembro agora, vai dizer o seguinte: e contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Amém, Jesus. E Neemias ele tinha esses atributos. Ele orava e não desfalecia. Por mais que a notícia fosse ruim, por mais que o cenário fosse contrário, por mais que o povo dele estava em desvantagem, mas Neemias não abria mão de orar ao Senhor e determinar a agir. Amém, Jesus. Porque, irmãos, você vê que o versículo que nós lemos aqui, Neemias ele já está quase na metade da sua missão. Inimigos se levantaram para tentar paralisar a obra do Senhor e quase conseguiram. Porque uma vez que você está na obra, irmão, se todo mundo não tem o mesmo coração, o mesmo pensamento, para dividir a igreja daqui para ali. Porque uma vez que você está trabalhando em algo e todo mundo não está empenhado na mesma coisa, para ter discórdia daqui para ali. Então, quando o inimigo se levanta para amedrontar Neemias, para tentar abater Neemias, muitos desfaleceram as mãos e largaram a obra. Mas Neemias permaneceu de pé. Mas Neemias permaneceu confiando que Deus ia dar vitória até o final do projeto. Ele diz o seguinte: nós oramos ao nosso Deus por conta do quê? Da presença do inimigo. Só que Neemias ele não ora somente nesse momento que o inimigo está presente, ele orou antes. Antes de começar a obra, antes de começar o projeto, Neemias ele apresenta a causa ao Senhor. Ele vai orar: Senhor, olha como está Judá, olha como está Jerusalém, olha como está o... Perdoa, Deus, os nossos pecados. Neemias começa a apresentar porque a situação chegou até ele. Ó, Neemias, os nossos irmãos que regressaram do cativeiro estão em extrema miséria. A casa do Senhor está deserta, os muros estão no chão, as portas queimadas a fogo, está terrível, um verdadeiro pesadelo. Neemias recebe a notícia ruim, não guarda para ele vai orar, ele vai fazer alguma coisa, ele vai se mover, ele vai tentar fazer alguma coisa. Irmãos, toda vez que a notícia ruim bate a nossa porta, não é desespero que tem que tomar conta, é os nossos joelhos que tem que se mover. Toda vez, irmãos, que a negativa vem da boca do médico, de uma porta de emprego, do que quer que seja, não é o desespero, não é choro que vai resolver, é o nosso joelho que vai se mover. Glória a Deus. O que nós temos que fazer de imediato, irmãos, não é ter a oração como último recurso.
Temos que usar a oração como primeira arma de combate contra a negativa do inferno. Porque olha o que a palavra fala, que nós não lutamos com armas carnais, mas espirituais. E essas armas são poderosas em Deus para desfazer fortaleza. Aleluia. Toda vez que eu entender que o inimigo da minha alma não é quem está do meu lado, não é quem está na minha casa, não é a pessoa do meu trabalho, mas que ele tem um nome, ele tem um objetivo, eu vou aprender a combater o inimigo certo. Aleluia. Paulo disse, a sua luta não é contra a carne nem sangue, mas principados e potestades. E contra esse povo você luta, combate de maneira espiritual, como em oração, congregando, tendo comunhão com a palavra, comunhão com Deus, se guardando do mal. Aleluia, Deus. E Neemias recebe a negativa do povo de Israel, da situação do povo de Deus, e apresenta em oração. Só que ele apresenta em oração e não larga lá. Ele apresenta em oração e aguarda a direção de Deus para fazer alguma coisa. Aleluia, Jesus. Porque, irmãos, também não adianta somente a gente receber a situação difícil, a situação ruim, orar e largar lá. Não. Nós temos que orar, aguardar a direção de Deus e agir. Porque tem muita gente que perde tempo porque só ora e larga lá. Amém, que Deus ele vai fazer. Mas Deus ele age quando a gente reage. Deus faz quando a gente se propõe a fazer alguma coisa. Deus entra em cena quando a gente toma posição para que Deus ele possa fazer alguma coisa. Aleluia. Porque, irmãos, Deus não precisa de mim e de você para ele fazer nada. Mas somos nós que precisamos dele para fazer alguma coisa. Aleluia. Só que para Deus fazer alguma coisa, eu tenho que estar disposta a executar a direção de Deus. Porque quando o Senhor ele cria o universo, ele diz haja e ouve, não tinha ninguém para dizer amém. Deus, eu concordo, não, o Senhor está certo. Ele falou e assim aconteceu. Amém, Jesus. Porque ele é a palavra, ele é o poder, ele é quem é. Mas nós, para vermos a palavra dele se cumprir em mim e em você, é necessário uma ação de fé nossa. Porque a fé traz a existência que não existe como se já fosse. Mas para isso precisa haver uma ação. Porque tem muita gente, irmãos, que diz que fé não se vê, mas depende da situação. Atos vai contar a história de um paralítico, a qual Paulo ele vai orar por esse homem, mas olha o detalhe, e vendo que tinha fé para ser curado. Paulo viu que aquele homem tinha fé. Então a fé sim dá para ver, dá para sentir, dá para mover. Então é algo que você expande para fora, para que o milagre venha a ser gerado também. Amém, Deus. Então Neemias ele não só orou e largou lá, ele foi fazer alguma coisa. Você vê que no dia de serviço de Neemias, mesmo ele triste, abatido, amargurado com a situação, ele estava em pé servindo o rei. E essa atitude trouxe graça a Neemias diante do rei, que o rei pergunta: o que é que está acontecendo com você? Eu nunca lhe vi triste dessa forma. E aí Neemias percebe que ali era a oportunidade de Deus, de ele apresentar a causa a alguém que também podia ajudar, que era o rei. Então Neemias ele usa da sua amizade, do seu conhecimento com o rei para pedir ajuda. Eu preciso voltar, eu preciso reconstruir a casa dos meus pais, mas eu preciso de material. Eu preciso que o Senhor libere a passagem. Eu preciso que o Senhor me dê aí cartas para que as pessoas achem graça e me ajudem na obra, porque os muros não vão se levantar só. A obra não vai ser feita somente de boca. Eu preciso de material para colocar a mão na massa. Aleluia, Jesus. E tem coisas, irmãos, que não é só palavras ao vento, vai ter que botar a mão na massa. Tem coisas que não vai ser somente dobrar só o seu joelho, você vai ter que botar a cara para bater. Vai ter que tomar frente, vai ter que tomar uma atitude, vai ter que tomar uma ação, para que Deus possa vir com a reação por intermédio da sua vida. Deus ia usar Neemias, mas Deus também precisava de artifícios para que o muro viesse a ficar de pé. Aleluia. Deus precisava também de meios para que o povo visse que o negócio ia fluir. Porque, irmãos, ainda existem situações que o povo precisa ver para crer. E Deus não se importa com isso, não. Ele faz do mesmo jeito. E Neemias ele vai lá, se move o povo. O inimigo, não contente com a situação, começa a usar Sambalate, Tobias e todo um grupo para parar a obra do Senhor. Ele envia ameaça, desaforo, tentar afrontar nele de todos, tirar Neemias ali do equilíbrio espiritual dele, tirar ele ali do domínio próprio. Mas que bom que Neemias ele tinha um foco.
E a zombaria do inimigo, a ameaça do inimigo, a chacota do inimigo não tirou Neemias do sério, não tirou ele do prumo, não tirou ele do que ele tinha determinado em seu coração fazer, que era levantar os muros. Porque, irmãos, voltando ao início da história, não foi Deus que mandou Neemias ir. Ele determinou e Deus abençoou. Ele disse: eu vou. Ele se colocou à disposição. Ele se colocou ali à frente da situação e Deus abençoou. Porque ele deixou claro: eu estou indo, eu vou fazer, mas é porque a boa mão do Senhor vai ser comigo. Aleluia! Neemias, ele entendia a dependência que ele tinha de Deus. Ele usou meios, usou materiais, usou o rei. Mas ele sabia que se a mão de Deus não tivesse, nada daquilo ia ter jeito. É, Jesus. Neemias, ele tinha influência, tinha lábia, tinha palavra, tinha postura, tinha nome. Mas se a mão de Deus não fosse naquele negócio, o muro não ia ficar de pé. Se a mão de Deus não fosse com ele, as pessoas não dariam crédito ao projeto de Neemias. Os muros eram de Jerusalém, mas o projeto era de Neemias. E quem iria abençoar seria Deus. Mas isso porque ele propôs em seu coração. Irmãos, uma vez que nós somos voltados para Deus, uma vez que a gente realmente busca a vontade do Senhor, até aquilo que não era projeto passa a ser por causa de você. Aleluia! Até pessoas que Deus nem tinha propósito passa a ter por causa de você. Glória a Jesus. Porque você é alguém posicionado. Porque você é alguém que não recua da batalha. Porque você é alguém que realmente volta a cara para bater, entendendo que a sua força não vem de você, vem do Senhor. Amém, Deus. Glória a Deus. Neemias, ele é estrategista, minucioso, um rapaz que pensava, que projetava, que calculava, porque antes de botar a mão na massa, ele passa em revista toda Jerusalém. Ele vai observar o terreno, ele não se precipita, ele pensa, ele calcula. E como servos do Senhor, irmão, precisamos aprender a ser estrategistas, a ser pessoas que pensam, que calculam antes de fazer. Porque tem muita gente que se agarra naquilo, minha irmã, de que Deus é comigo, então eu vou fazer, que Deus vai. Tem coisa que não vai, não. Tem coisa que você precisa colocar primeiro diante do Senhor. Não é porque Deus usa, que Deus fala, que Deus revela, que Deus entrega, que tudo Deus vai ser conosco, que não vai. Deus vai ser com aquilo que vai glorificar, principalmente o nome dele. Aleluia! Se não tem glória para ele, nem vá. Se não vai ter motivo de louvor, nem vá, nem tente. Mas se Deus está vendo que o seu projeto vai trazer honra ao nome dele, ele vai ser o primeiro a abençoar esse negócio. Aleluia, Deus! Mas primeiro temos que aprender a ser pessoas que buscam a vontade do Senhor. Amém, Jesus. Pessoas que buscam entender a vontade de Deus. Pessoas que procuram estar envolvidas com as coisas do Senhor. Porque dessa forma nós vamos achar graça diante dele. Olha o que esse versículo é o versículo da minha vida. Hebreus 4:16. Chegai com confiança ao trono da graça. Para quê? Para achar socorro em tempo oportuno. Quando você é alguém confiante, determinado, Deus acredita em você. Amém, Jesus. Quando você é alguém que diz: não, Deus conta comigo, Deus ele vai contar com você. Porque, irmãos, guarda algo no teu coração. O nosso Deus é homem de palavra. Aleluia. E ele conta com pessoas que também sejam homens e mulheres de palavra. Amém, Jesus. Porque olha, quando Isaías disse: Deus, eis-me aqui, ele não recuou. Ele não voltou atrás. E Isaías nem sabia o que esperava por ele lá na frente. Mas em momento nenhum ele deu para trás. Porque aquilo que a palavra fala, aquele que colocou a mão no arado, não retroceda. Aprenda a ser firme nas decisões que você toma diante do Senhor. Aprenda a ser alguém determinado, porque guarda algo, irmãos. Tudo que você faz para a glória de Deus, o inferno vai se levantar. Mas isso não é motivo para a igreja recuar. Tudo que você faz no Senhor, o diabo vai retalhar. Mas isso não é motivo para eu ter medo do diabo. Tudo que eu faço para a honra do Senhor, o diabo vai querer sujar, vai querer bagunçar. Mas não é motivo para eu dizer: Deus, eu não vou, porque o diabo isso, porque o diabo aquilo outro, irmão. Estranho seria se ele não se levantasse. Verdade. Que a igreja guarda algo no teu coração. Se você na sua caminhada não bate de frente com o diabo, você está devendo para ele. Tem que bater de frente mesmo. Tem que ir contra ele mesmo. A palavra fala que Jesus ele veio para desfazer as obras do diabo. E nós como filhos, como servos, temos que agir igual. Nós estamos aqui para barganhar com o inferno.
ou fazer da maneira mais fácil. Nós estamos aqui para combater no nome de Jesus. Nós estamos aqui para combater mediante a palavra. Jesus, quando é confrontado por Satanás no deserto, ele confronta dentro da palavra. Ele vence Satanás na palavra. E Neemias, ele viu a afronta chegando à sua porta, ameaças, pessoas que disseram para ele: vamos, Neemias, estou contigo, largar ele no meio do caminho. Pessoas que disseram: bora, Neemias, eu estou contigo na obra, largarem ele lá só. Mas Neemias não recuou, Neemias não voltou atrás. E em nenhum momento ele disse: Deus, onde foi que eu me meti? Não, ele vai orar de novo. E nós oramos ao nosso Deus. Aleluia. Mas ficou só aí? Não. Nós oramos, mas colocamos guardas de dia e de noite. Enquanto com uma mão se levantava o muro, com a outra ele tinha uma espada na bainha. Neemias trabalhou de forma tão focada nesta obra que a Bíblia diz que nem roupa ele trocava, nem para casa ele ia, enquanto o muro não tivesse de pé. Ameaças vieram, ameaças surgiram. Falsos profetas se levantaram para dizer: Neemias, porque Deus mandou dizer. Mas Neemias estava tão ligado em Deus que ele conseguiu discernir que, mesmo dizendo no nome do Senhor, era mentira. Ele dizer: eu, um homem como eu, retroceder e esconder? De jeito nenhum, porque eu estou numa grande obra. Aleluia! Igreja, até pessoas profetizando coisas boas ao seu respeito podem surgir, mas coisas boas que lá na frente podem atrapalhar o seu caminho. Aline, como é que eu faço então para discernir? Palavra. Aleluia. Comunhão com Deus, vida no altar. Porque Jesus disse: ei, acautelai-vos dos falsos profetas, porque surgiram muitos em meu nome, mas não sou eu. Irmãos, até para receber coisa boa temos que ter sabedoria, porque às vezes são coisas boas que não vêm do Senhor. Porque o que a palavra fala é que as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. E que há caminhos que parecem bom, caminho próspero, caminhos de paz, mas que ao final é tribulação dura. E Neemias, ele determina, ao ponto de tempo recorde, 52 dias, os muros estavam de pé e vírgula, e não havia brecha. Aleluia. Por mais que quem olhasse de fora, nossa, foi muito rápido, mas foi determinado, foi feito em Deus. E o que é feito em Deus não tem erro. O que é feito no Senhor não tem brecha. O que é plantado, construído em Deus não tem rachadura. Não tem. Por mais que o inimigo ameaçasse dizendo: olha, vai vir uma raposa, vai derrubar o muro. Não ia, porque o muro foi feito em Deus. O muro foi feito debaixo de oração. O muro foi feito debaixo de busca. O muro foi feito debaixo de determinação. E tudo que é feito com determinação permanece de pé. Amém, Deus. Vai lá ver. Olhar os anos atrás. Até outro dia os muros estavam de pé, porque foram feitos com determinação. E o mais importante, Neemias não só largou na mão do Senhor, ele tomou a causa junto com Deus. Era Deus trabalhando de um lado e Neemias trabalhando do outro. Porque ele coloca guardas, ele faz o povo se mover, ele faz o povo lutar também, ele faz o povo estar envolvido com a obra. E desse jeito Deus foi dando vitória. Aleluia. Porque existe uma passagem muito conhecida, Ezequiel 37, onde Deus pega o seu profeta e faz ele passear ao redor de um vale de ossos sequíssimos. E ali Deus faz uma pergunta meio que talvez boba para Ezequiel: filho do homem, pode reviver esses ossos secos? Ezequiel faz que nem a gente: Deus sabe, está na mão de Deus, Deus está cuidando, Deus está agindo e Deus não está fazendo nada. Às vezes a gente fala isso como desculpa, porque Deus não está fazendo nada. Porque da mesma forma que nós estamos parados, Deus também está. Irmãos, entenda uma coisa: às vezes a gente se sente muito importante, muito especial, achando que só porque a gente serve, Deus é obrigado a fazer. Deus não é obrigado a nada. Ele faz se Ele quiser, Ele trabalha se Ele quiser, Ele age se Ele quiser. A questão é como eu estou me portando diante do Senhor. A questão é como eu estou me colocando diante de Deus. Como é que eu estou tomando a causa para mim? Como é que eu estou levando a causa para Ele? Eu não posso simplesmente, irmãos, o que é compromisso meu, se jogar tudo para as costas do Senhor. Não é assim. Deus nos fez
seres pensantes. Nem à toa que ele fala que nem por força, nem por violência. Isso quer dizer que a gente não é obrigado a nada. Nem para ser abençoado a gente é obrigado. E aí Deus fala para Elias: filho do homem, profetiza. Deus devolve para Ezequiel o que Ezequiel tinha que fazer, que era profetizar, para começar a ter reboliço no vale. E Ezequiel diz: do jeito que me foi ordenado, eu profetizei e houve reboliço no vale. Amém, Jesus. Deus deixou claro a Ezequiel: o que você tem que fazer, eu não vou fazer. Libera a palavra e profetiza. Mediante a palavra que Deus começou a agir, mediante a fé, Deus agiu, mediante o mover do profeta que Deus agiu. Amém, Deus. Você começa a perceber que não é só orar. Tem coisa que você vai ter que liberar a palavra. Tem coisa que você vai ter que se mover. Tem coisas que você vai ter que se jogar, vai ter que se lançar, vai ter que acreditar, vai ter que realmente encarar. Irmãos, se você acompanha a história dos reis, 1ª, 2ª Reis, 1ª, 2ª Crônicas, você vai ver reis em momentos de angústia, de aflição, de guerras impossíveis de vencer. Mas quando eles se colocavam em oração, Deus sempre dava uma resposta. E tinha reis que Deus dava estratégias de guerra, de como vencer. Mas tinha reis que Deus dizia: nessa guerra não tereis que pelejar. Aleluia! Mas eles faziam alguma coisa diante do perigo. Eles acreditavam diante do inevitável. Você percebe que servir a Deus não vai isentar você de guerra, de luta, mas vai levar você a se mover, a buscar, a estar mais perto e a ter experiências com o Senhor. Amém, Jesus. Israel se vê agora diante do Mar Vermelho, após sair do Egito. E o povo mais uma vez reclama, o povo murmura, o povo fala: Moisés, vamos morrer, porque tirou a gente do Egito para morrer aqui. Nadamos e vamos morrer aqui na beira da praia. Moisés calmo estava, Moisés calmo permaneceu. E Moisés fala ao povo: está vendo os egípcios? Esses inimigos que vocês estão vendo agora, nunca mais vocês vão ver. Calai-vos e o Senhor pelejará por vós. Aleluia! E aí depois dessa palavra de fé de Moisés, Deus entra e ensina: está clamando a mim porque diga ao povo que marche. Aleluia! Está orando por quê, Moisés? Está lamentando por quê? Não é momento de lamentar. Não é mais hora de clamar, é hora de se mover, é hora de avançar, é hora de ir para cima, é hora de encarar o problema. Amém, Jesus. Glória! Irmãos, o mar se abriu porque o povo marchou. O mar se abriu porque o povo tomou posição diante do mar. Porque se o povo senta e lamenta, o mar não se abriria. Se o povo senta, irmãos, e pensa somente em voltar, o mar não ia se abrir. Mas Deus deu uma ordem: manda marchar, manda se mover, manda fazer alguma coisa, Moisés. Amém, Jesus. E aí Deus entrou em cena. Irmãos, tem uma hora que a gente precisa fazer alguma coisa. gente. Aleluia! Para quê? Para que a família não venha a perecer, para que o casamento não venha a perecer, para que o ministério não venha a perecer. A gente precisa fazer alguma coisa. Mas fazer assim da cabeça? Não. Fazer baseado na direção do Senhor. Aleluia! Fazer de acordo com a vontade de Deus. Aleluia! Porque ele disse Isaías, sabe a minha palavra? É como a chuva. Ela cai, rega a terra, e a terra dá os seus frutos. Assim é a minha palavra, quando eu libero, não volta para mim vazia. Antes prospera naquilo que eu a enviei. Aleluia, Jesus amado! Quando você faz tudo de acordo com a vontade do Senhor, irmãos, você prospera. Você prevalece. Porque olha o que a palavra fala: arma forjada contra ti não prosperará. Isso quer dizer que a arma vai vir, o problema vai vir, mas você combatendo com a palavra não vai prosperar. Aleluia! O inimigo vai se levantar, vai tentar rugir, vai tentar amedrontar, mas não vai prosperar. Aleluia, Deus! Davi, para a gente orar, enfrentou uma guerra de tantas, né? Ele enfrentou uma guerra quando saquearam Ziclag e levaram a sua casa cativa.
E ali o povo disse: Davi, a gente vai te matar, porque levaram a nossa família, porque a gente confia em você. E o povo queria matar Davi. E Davi fica angustiado e chora, meu irmão. O povo não tem mais força para chorar. Só que depois que ele chora, que ele lamenta, ele entende: não posso ficar desse jeito. E a palavra diz: e Davi se fortaleceu no Senhor. Aleluia. O choro vai vir, o lamento vai vir, mas tem uma hora que vai ter que passar e você vai ter que se levantar. Como Davi fez, ele chorou, se lamentou, gritou, mas depois ele se levantou e disse: pega o éfode que eu tenho que falar com Deus. Chama o sacerdote que eu tenho que consultar o Senhor. Aleluia. Irmãos, chore enquanto quiser, lamente enquanto quiser, você pode, mas depois se levante. Amém. Se erga, limpa o rosto, vai para cima, ore, consagre, faça propósito, mas se mova. Faça alguma coisa, tome uma atitude, confiando que aquele que te chamou vai garantir a vitória até o final, porque Ele não mente, Ele não retrocede. O nosso Deus falou, Ele vai fazer, se prometeu, Ele vai cumprir. Amém, Deus. Mas precisamos nos mover. Precisamos nos mover. E lembrar que o nosso inimigo, ele é limitado. Ele é limitado. Porque nessa guerra de Ziclague, olha o detalhe: o inimigo veio, levou todo mundo cativo, mas não matou ninguém. Nenhuma alma da casa de Davi se perdeu. E quando Deus fala: vai Davi, que tudo você vai libertar, Ele traz todo mundo de volta sem faltar ninguém. Você começa a perceber que o nosso inimigo, ele é limitado. Ele pode até tocar, pode até bagunçar, mas ele não tem poder de matar. Ele não tem poder de levar o que é seu. Mas para isso é necessário descer a guerra. É necessário tomar uma posição, confiando que Deus está na guerra junto conosco, confiando que Deus está na peleja junto conosco. E Neemias concluiu a obra, concluiu os muros. E os muros estavam de pé e não tinha brecha. E todo o povo entendeu que Deus era naquele lugar. Aleluia. Se mova, irmãos, porque os muros não vão se levantar sozinhos. A sua casa não vai ser salva sozinha. A sua vida não vai mudar sozinha. Deus pode, mas Deus conta com você. Jesus. Deus tem poder? Tem, mas Ele conta com a sua oração, com a sua determinação, com a sua coragem para ir para cima do problema. E se você acredita nessa palavra, se coloca de pé. Eu quero orar pela sua vida. Até aqui me ajudou o Senhor. Amém, Deus. Jesus. Eu queria pedir permissão, irmã, para chamar o pastor Marcos para fazer essa oração. Amém. Amém. Aí, a missionária virando no raio assim, ó, tá, a garganta tá aqui, tá, mas assim foi. Glória a Deus. Deus é bom, né? Porque pregar todo dia boa é fácil, né? Já pregar assim é querer ver, né? Mas Deus é maravilhoso. A última menção da palavra, quero falar com vocês aqui. Alguma coisa você precisa fazer, tá? Se vai orar, se vai jejuar, vai consagrar, mas alguma coisa você precisa fazer. E tem situações que alguma coisa a fazer, sabe o que é? É o pior que é para as mulheres. Bate. É isso aí mesmo. Tem situações que o que você tem que fazer, além de jejuar, orar, buscar, se envolver, fazer propósito, é se calar. Aleluia. E às vezes Mila, duas coisas que Deus manda o crente não pode fazer: cale a boca ou espere. Mãozinha no coração, em nome de Jesus. Santo Deus, eterno Pai, Jesus amado, Jesus querido, obrigado por essa palavra, obrigado por essa direção. Obrigado, Jesus, por falar fortemente aos nossos corações. Jesus, também obrigado por trazer alívio para mim, porque até chegar aqui eu não estava tão bem 100%, mas quando eu botei o joelho ali no jogo, comecei a falar com o Senhor, já melhorei. Obrigado, Jesus. Pai, o que é que eu te peço? Que nessa noite o Senhor possa visitar o teu povo. Jesus, assim como aquele rei deu ferramenta necessária, meu Deus, para Neemias fazer a obra. Deus, assim também eu te peço, nos dá a ferramenta necessária para a gente avançar, para a gente alcançar, para a gente conquistar, para a gente arrebentar. Meu Deus, a tua palavra diz, meu Pai, que as nossas armas não são carnais, mas são, meu Pai, espirituais, meu Pai, em Deus, para desfazer fortaleza. E muitas vezes está assim, às vezes é um problema sério dentro de casa, às vezes é um problema sério no casamento, com algum familiar, às vezes o problema é sério na nossa mente, no nosso psíquico, no nosso entendimento. Oh Deus, às vezes a gente está pensando que a gente não quer pensar, tem dificuldade para dormir. Ah Deus, mas nessa noite o Senhor nos dá a ferramenta necessária para vencer insônia, para vencer pensamento ao contrário, para vencer uma luta dentro de casa, uma dificuldade, uma adversidade.
dificuldade, uma guerra. Mas eu te peço, Jesus, nos dá a ferramenta nesse momento do alto dos céus. Oh Deus, nos capacita para essa guerra, para essa luta. Jesus, é a tua palavra que diz que o Senhor é o Deus da guerra. Oh Deus, então eu te peço, nos ajuda a pelejar nessa situação. Oh meu Pai, nos dá a ferramenta necessária. Pai, o que a gente precisa fazer, nos dá a instrução para que a gente venha fazer. Oh meu Deus, mas a instrução mesmo. E aonde tem um demônio, onde tem um diabo, onde tem um trabalho feito, a coisa mandada, onde tem uma palavra de maldição contra a vida do teu povo, Jesus, eu repreendo esse mal agora. Eu mando esse mal embora agora. Eu digo, Satanás, caia fora, você perdeu. Comece a sair agora, você que traz desavença, você que traz luta, dificuldade, adversidade, embora saia. Porque eu estou exigindo agora, é a pessoa que não consegue falar com a outra. Por quê? Porque um fala uma coisa, outro entende outra. Pai, a pessoa não consegue, meu Deus, entender um ao outro. Oh Deus, mas eu repreendo toda a obra do diabo agora. Toda a obra desfeita agora, todo laço desfeito, toda a seta paralisada, todo o mal agora sendo neutralizado para a glória do teu santo nome. Jesus, pode dar, meu Pai, um vale de ossos secos, pode estar tudo morto, mas Jesus, nessa noite da vida, Jesus 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 da vida. Então eu te peço, Deus, eu te peço, Em nome de Jesus. vai visitando todo o teu povo, Deus. Aleluia, Deus. Vai abençoando toda a tua casa, toda a tua igreja, Jesus. Meu Jesus amado, meu Jesus querido, eu te peço, meu Pai, que o teu povo venha mais e mais avançar, Deus. Porque de fato é, Deus, o Senhor até promete, Deus, mas temos que saber, meu Deus, o que devemos fazer diante da sua promessa, que não é só o Senhor prometer, não, Deus. Também muitas vezes aprendi hoje, nessa noite, precisamos fazer a nossa parte, Deus. E eu te peço, Deus, traz esse esclarecimento no coração de cada pessoa aqui, Deus. Qual é a parte dele, Deus? Qual é a parte dela? O que é que devemos fazer, Deus? Mas eu te peço, Jesus, nos ajuda, Deus. Pai, nos ajuda, Pai, aquilo que está impedindo o teu povo avançar, Deus. Aquilo que está impedindo o teu povo avançar, alcançar, Jesus. Todo impedimento que cai por terra agora, seja enfermidade, seja uma dor, como foi citado na oração, seja um problema psíquico, emocional, seja um problema na saúde, toda virose, toda doença, toda enfermidade, todo problema nas vias aéreas, na veia respiratória, Jesus, eu repreendo agora, mandando embora em nome de Jesus, meu Pai, todo problema na barriga, todo problema nas pâncreas, meu Deus, todo desconforto, toda dor, meu Deus, toda seta, meu Pai, toda pontada, vai cair por terra agora, para nunca mais voltar, em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço, Deus. Visita a saúde do teu povo nessa noite, Deus. Pai, visita, Deus, aonde tem um joelho inchado, Deus, desiste esse joelho, Deus. Aonde tem um joelho estourado, Deus, meu Pai, desestoura esse joelho agora, Deus. Cura esse joelho, Deus, visita, abençoa todo o teu povo. Meu Deus, toma também a coluna do teu povo, toma a cabeça. Meu Pai, toma os braços, toma as pernas. Meu Pai, eu profetizo na vida do teu povo perfeita saúde. Jesus, muito obrigado pelo culto, muito obrigado pelo feriado, muito obrigado pela essa maravilhosa quinta-feira. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus? Que Deus abençoe a todos vocês.